Graça e paz, abençoados. Abençoados, a minha pergunta é: você é judeu ou você é gentil? Não, se você é judeu, tudo bem. O apostolado de Paulo não é para você. Mas se você é gentil, ou seja, se você não é judeu, se você não é de Israel, se você não pertence, vamos dizer, à religião de Israel, então você é gentil. E você, como gentil, por que você vive como judeu? Vivendo como a lei de Moisés, como se Cristo não tivesse cumprido a lei. Olha só o que está escrito aqui em Romanos, no capítulo 11 e no versículo 13. Olha o que Paulo diz: dirijo-me a vós outros. Dirige a quem, Paulo? A vós outros que sois gentios. Ah, é para os gentios que ele está falando. Visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério. Ele está mentindo, será? Se a Bíblia é inspirada, por que está escrito aqui que Paulo é apóstolo dos gentios? Aí você fica dizendo, está exaltando a Paulo. Exaltando não, observando os ensinos daquele que Jesus deu como apóstolo para nós. Nós somos gentios. Então ele está dizendo, agora, aqui ele está dizendo que ele é apóstolo dos gentios. Será que é verdade ou será que é mentira? Vamos ver 2 Coríntios, capítulo 12 e o versículo 1 em diante, que diz assim, ó: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Ele está dizendo, não me convém gloriar, mas eu vou passar as revelações do Senhor, isso eu tenho que passar. Ele não poderia de forma nenhuma deixar de passar. Passarei as revelações do Senhor. Conheço um homem, Cristo, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Será que a Bíblia está mentindo? Será que ele não foi arrebatado, não? Ao terceiro céu não está escrito aqui. A Bíblia é inspirada, então. Né? Se as escrituras é inspirada, então ele foi realmente ao terceiro céu. Se no corpo, fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Aí ele diz, de tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Aí ele diz no versículo 6, pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em me ver ou de mim ouve. O que é que nós vemos, o que é que nós ouvimos de Paulo, que é o nosso apóstolo, que ele é apóstolo dos gentios e nós somos gentios, e lá em Gálatas no capítulo 2 e no versículo 19 e o 20 está escrito assim, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Ele diz, estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou. Aí, abençoado, ele está dizendo, ele está falando aqui que não é ele mais que vive, é Cristo que vive nele. E aí, nós conhecemos muito bem aonde ele diz, sedes meus imitadores como eu sou de Cristo. E aí você vem dizer que você está seguindo a Deus, as verdades de Deus, se você não quer estar debaixo do apostolado de Paulo, se o que vale para você não é de Romano a Hebreus, o que se aplica a nós, a doutrina que se aplica a nós é de Romanos a Hebreus. As demais coisas servem para o nosso aprendizado. As demais coisas servem para que nós venhamos, né, aplicar de conformidade as revelações dadas pelo próprio Deus, que se pode aplicar a nós. Se porventura está dizendo que outrora Deus falou de muitas formas, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, e nesses últimos dias nos falou através do Filho, então nós estamos nesses últimos dias, então é através do Filho, mesmo que estava falando naquela época, mas nós estamos ainda em vida, então é através de Jesus. Então a profecia que se aplicam aí dizendo que Deus falou é mentira. Então o que vale é o quê?
O que vale é as verdades daquilo que está revelado de Romanos a Hebreus. Se está dizendo de Romano a Hebreus, se está se aplicando a nós, é isso que nós vamos viver. Mas muitos não querem viver essas verdades. Aí vive aplicando, muitos líderes religiosos aplicando a lei para as pessoas, porque a lei é lucrativo. Porque a lei, né, se aplicar a lei para o povo fica morrendo de medo. Aplica aquilo que não foi para os gentios, como se fosse para os gentios. E aí os gentios ficam com medo. Eu quero dizer uma coisa. Entenda, você está debaixo do apostolado que Deus, né, debaixo do apóstolo, do apostolado de um apóstolo, que foi dado pelo próprio Deus. Deus fez questão de arrebatá-lo ele ao terceiro céu. Mas não, como eu vou dizer aqui, não é para você ficar exaltando Paulo, claro que não. É para você entender que tudo isso que Cristo fez foi para o nosso bem-estar. Tem coisas, abençoado, que só nós que somos gentios vamos entender. Por exemplo, quando ele diz lá em Colossenses, no capítulo 3, a partir do primeiro versículo, ele diz assim, parece loucura. Por isso que Pedro mesmo disse que tinha coisas que Paulo falava, né, das escritas de Paulo, que era difícil de entender, que os idólatras faziam o quê? Eles, né, distorciam. Por quê? Porque era difícil de entender. Mas tem coisas que realmente não é fácil de entender. Paulo aqui está dizendo com pessoas vivas, é claro, ele não vai conversar com morto. Ele está falando, portanto, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo. Peraí, estou vivo e sou ressuscitado juntamente com Cristo? Ele diz, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto, e não nas que são da terra. Isso é mais fácil você pensar nas coisas do alto. Mas aqui ele vem no versículo 3 dizer, porque morrestes. Ué, eu estou vivo. Por exemplo, ele estava conversando com os irmãos de Colossos dizendo, morrestes. Mas eles estavam mortos? Não, estavam vivos. Mas ele está dizendo, morreste. Por quê? Porque a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Esse era o simbolismo, porque a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. É por isso que vocês morreram. Aí ele vai continuando dizendo assim, quando Cristo que é a nossa vida, ou seja, é Cristo que é a nossa vida. Quem é a nossa vida? Cristo. Então ele diz, quando Cristo que é a nossa vida se manifestar, então vós também serei manifesto com ele em glória. Quando Cristo se manifestar, abençoado, é o que ele está dizendo, vós também manifestarei com ele em glória. Então, quando você que é um apóstolo, ou quando você que vive debaixo deste apostolado, vivendo essas verdades, sendo imitadores de Paulo, como ele é de Cristo, quando você vive dizendo, não sou eu mais que vive, imitando, é isso. Quando você diz, não sou eu mais que vive, mas Cristo vive em mim, esse viver que agora eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Quem falou é um apóstolo que é seu apóstolo, porque você é gentil. Então você não está indo em exaltação a ele, você não está glorificando a ele, você está glorificando a Cristo, mas você está crendo no ministério que Deus o deu para os gentios. O ministério de Paulo é um ministério perfeito para os gentios, mas nós preferimos o ministério de Moisés. Está difícil, hein? Prefere viver debaixo da lei, com medo de tudo o que a lei impõe, porque se você não fizer aquilo que está escrito na lei, os gentios nunca teve lei, mas quando eles fazem aquilo que está escrito na lei, porventura, para eles não são lei, é o que Paulo diz. Então, amados e queridos, não vamos adorar a Paulo, é claro que não. Não vamos exaltar a Paulo, é claro que não. Mas vamos crer que aquilo que ele está falando tem, com certeza, vamos dizer, a assinatura de Cristo, está apoiado por Cristo, porque foi Cristo que o levantou, ele como apóstolo dos gentios. Então você que é gentil, você não está debaixo da lei de Moisés, você está debaixo da lei de Cristo, você vive para a glória de Deus. Espero que nós venhamos entender esta mensagem e que Deus possa falar mais fortemente aos nossos corações. Graça
e paz.